Olá a todos, meu nome é Ivan Simão, sou responsável pela área de relações com investidores e a gente vai falar hoje um pouco de como foi os 2 últimos meses para 2 fundos imobiliários de desenvolvimento que a gente tem aqui na Kinea. São eles o CAI NP11 e o QEVE11. Quem está comigo aqui é o Marcel Chalem, para a gente bater um papo. Marcel, acho que o primeiro ponto bastante importante aqui está relacionado a mercado. Recentemente tudo fechado, dificulta bastante a dinâmica de stand de venda de apartamento. Como é que isso funcionou na prática? Como é que isso está nesse momento? Ivan, tudo bem? Efetivamente esse é um ponto bem importante para o mercado. Esse é um mercado dependente aí de passagem, de confiança do consumidor, então em fases mais restritivas aí relacionadas à pandemia, é natural que a gente observe uma desaceleração de vendas e lançamentos. Se a gente pudesse aqui avaliar o efeito disso em relação ao portfólio desses dois produtos, acho que esse é o momento menos pior para a gente passar por uma fase como essa. Quando a gente olha para o CAI NP11, a gente tem um portfólio praticamente inteiro em obras aí, a gente tem um produto em obra mais avançada que está numa fase de retomada de vendas, mas os outros três ainda numa fase incipiente, que é uma fase que é natural você ter pouca ou nenhuma venda, então é um momento em que naturalmente a gente não esperava grande performance comercial dos produtos. Quando a gente olha para o CAEV11, os projetos que compõem a carteira do fundo estão todos em fase de aprovação, que pode sofrer algum deslocamento. A gente vai falar mais adiante aqui no vídeo de um produto que a gente acha que vai atrasar um pouquinho o lançamento, mas é uma fase que também gera pouco impacto. Muito pior seria se a gente tivesse algum produto efetivamente na rua, em fase de lançamento, em que a gente fosse dependente desse fluxo de pessoas. Então, efetivamente, acho que é um momento menos pior para passar por isso. Os números do mercado no ano passado, pós-ciclo de aperto, foram bastante positivos. Quando a gente olha esse ano, mesmo em fevereiro, ainda antes dessa fase mais restritiva, a gente vê um crescimento de quase 20% em relação ao fevereiro do ano passado. Então os indicadores aí nos levam a crer que agora com a reabertura dos produtos, o mercado deve performar muito bem, entregar números bastante sólidos aí de vendas e lançamentos ao longo desse ano. Legal. E quando a gente olha, então, vamos falar sobre os projetos desses dois fundos. Vamos começar pelo CAI NP11. Em que fase que estão os projetos desse produto? Depois a gente fala do CAI EV11 também. Perfeito. Bom, o CAI NP11 ele é composto por 4 projetos, os 4 estão em fase de obras. A gente tem o Fato, que é um produto que nos últimos vídeos a gente vinha falando que estava chegando aí numa fase de obra mais avançada, ele está com aí 70% de obras executadas, com isso ele consegue comportar uma estrutura de vendas e a gente observou, apesar desse momento difícil, essa retomada já mais forte de vendas no produto. Foram vendidas 14 unidades nos últimos 60 dias, inclusive as 2 lojas que geralmente são um desafio maior aí para produtos residenciais. Os outros 3 projetos em obra, o MIST um pouquinho mais avançado, cerca de 40%, o Modo Saúde e o Open Marajoara em fase inicial de obra. Então esses 3 projetos eles tendem a ter uma retomada quando chegarem num patamar parecido com o Fato. Legal. E aí agora falando do CAEV11, a gente tem um produto num outro momento aí de desenvolvimento. Como é que está a alocação de caixa? Como é que estão os produtos desse fundo? Perfeito. Em março a gente teve uma movimentação importante nesse fundo, a gente alocou aí quase 55 milhões de reais em outros 2 projetos, a carteira do fundo agora então composta por 5 empreendimentos, esses últimos 2 projetos, um no Brooklyn e o outro na Vila Mariana. Dos 5 projetos, um deles a gente tem aí a boa notícia agora em abril que foi aprovado, então a gente começa a aquecer os motores para o lançamento, que deve acontecer em junho, é o projeto no Alto de Pinheiros, na Rua Coelho de Carvalho. Os outros empreendimentos em fase de aprovação, a gente deve observar um deslocamento no prazo de lançamento do Mairim, que um pouquinho de efeito aí da pandemia no processo de aprovação, mas nada que seja relevante aí do ponto de vista do desenvolvimento do fundo. Bacana. Vamos falar um pouco sobre a distribuição de resultado em março referente ao CAI NP11. Tem ali uma parcela que se refere à devolução de capital e uma parcela de rendimentos. Acho que é importante a gente explicar isso, lembrando que tudo que a gente está falando aqui está de forma bastante detalhada nas cartas de gestão, mas aqui a gente vai dar um destaque especial para esse ponto. Perfeito, esse é um ponto realmente importante, Ivan. Esses fundos são fundos com prazo determinado, então eles têm um ciclo de investimento, investem em projetos de desenvolvimento, então eles passam por uma fase de investimento, depois uma fase
de devolução desses recursos e toda vez que a gente faz uma distribuição é importante que o investidor leve em consideração que esse valor é composto por devolução de capital e dividendo. Então a gente olha para essa distribuição de 4 milhões e 400 que a gente anunciou no mês de março para pagamento no início de abril, a gente está falando de mais ou menos 70% do valor composto por devolução de principal e o restante que são os dividendos. Então é importante que o investidor leve isso em consideração na hora de fazer sua análise em relação aos valores distribuídos. A gente atingiu aqui agora quase 19 milhões de reais de recursos distribuídos no CAI-NP11, isso representa aí cerca de 25% do volume total investido. O fundo caminha bem com a evolução dos projetos, a gente deve ter uma aceleração aí na curva de devoluções. Bacana, Marcel. Só lembrando que tudo que a gente está falando aqui está bastante detalhado, como eu mencionei nas cartas de gestão. A gente sempre dá um destaque para todo o conteúdo produzido no LinkedIn, no YouTube, no nosso site e principalmente no Telegram. Para quem não segue, é só buscar por Quiné Investimentos no Telegram. Marcel, alguma consideração final a respeito principalmente de rentabilidade esperada ou qualquer outro tipo de consideração? Perfeito. Para terminar, a rentabilidade esperada para os dois fundos aí segue em linha com o que a gente previa originalmente. Então, o CAI-NP11, expectativa de distribuir IPCA mais 10,5% ao ano, e o CAEV11 ao redor aí de IPCA mais 8,20% ao ano, também em linha com a rentabilidade originalmente esperada. Obrigado, Ivan, obrigado a todos e até o próximo vídeo. Obrigado a todos, a gente está sempre à disposição para dúvidas e até o próximo mês.